É Páscoa. A Páscoa nos traz alegria. Alegria de viver esta passagem. As leituras que nós ouvimos, elas nos recordaram a Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa que eles deviam celebrar todos os anos. Como era a Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa dos judeus? Eles celebravam porque o povo de Deus, o povo de Israel, passou uns 400 anos preso lá no Egito, sofrendo nas mãos do faraó, comendo cebola, trabalhando, vivendo escravo lá. E então Deus suscitou Moisés no Antigo Testamento, antes de Jesus vir ao mundo. Deus suscitou Moisés para que libertasse aquele povo daquela opressão, daquele sofrimento, daquela escravidão. E Deus, por meio do seu poder, revelou por diversas vezes que o faraó deveria libertar o povo dele daquela escravidão. E então, depois que o faraó cedeu, numa noite, Moisés, conduzindo aquele povo, fez aquele povo atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. O faraó, lá por umas tantas, se arrependeu e mandou que os soldados dele perseguissem o povo de Deus que estava sendo conduzido por Moisés. E então Moisés estendeu seu cajado, rezou a Deus e orou a Deus, e o mar se abriu. O mar se abriu e o povo atravessou aquele Mar Vermelho a pé enxuto. Enquanto isso, soldados do faraó vinham atrás para perseguir e prender novamente o povo de Deus. Então Moisés fez o povo de Deus passar por aquele mar, vejam a palavra, passar por aquele mar a pé enxuto. E quando os soldados do faraó vinham se aproximando, o mar fechou e todos eles morreram afogados. E o povo de Deus ficou livre da opressão do faraó. E então Deus deu uma ordem para eles todos os anos celebrarem com alegria aquela passagem, aquela libertação. E durante muitos e muitos anos eles se reuniam para celebrar com alegria a libertação do Egito, das garras do faraó. Nosso Senhor Jesus Cristo, já agora na plenitude dos tempos, no tempo da Páscoa, ele também viveu a Páscoa dele. Ele chamou os discípulos naquela quinta-feira, tomou o pão com o vinho e distribuiu, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Nosso Senhor, no ato daquela ceia, já prefigurava o sacrifício do Calvário. E quando ele morreu na cruz, começou a acontecer a nossa Páscoa, porque ele morreu. Aquela morte dele não foi uma morte qualquer, foi a morte para que a nossa morte não tivesse poder sobre nós. A morte de Jesus nos trouxe a vida. O sofrimento de Jesus nos trouxe libertação, nos trouxe paz. E nós não podemos ficar somente na morte. Jesus morreu e ressuscitou. Assim como ele morreu e ressuscitou, nós também morreremos, mas nele nós também ressurgiremos, nós também ressuscitaremos. O sofrimento de Jesus nos trouxe alegria, a morte de Jesus nos trouxe a vida. O sofrimento, as trevas, a descida à mansão dos mortos, aquela escuridão toda que Jesus passou, nos trouxe luz, nos trouxe alegria.
E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui nesta noite celebrando a Páscoa de Jesus e também a nossa Páscoa. Eis o motivo da nossa alegria. A Páscoa de Jesus não está fora de nós. A Páscoa de Jesus é a nossa. Porque se ele não tivesse morrido e ressuscitado, nós ainda seríamos pobres mortais, dependendo de um monte de coisa para poder se libertar da escravidão, do pecado, das trevas e da morte especialmente. Agradeçamos então a Jesus com alegria, porque Ele sofreu, morreu e ressuscitou por nós. E hoje, quando no Evangelho Ele apareceu àquelas mulheres, Ele deu uma ordem para elas. E essa ordem também é para nós. Preste atenção na ordem de Jesus, para que vocês tomem posse dela e nunca mais deixem de procurar exercê-la. A ordem de Jesus no Evangelho hoje é: alegrai-vos, alegrai-vos. O mundo em que nós vivemos, meus irmãos e minhas irmãs, é um mundo impregnado de morte, de escuridão e de tristeza. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus, que experimentam o amor dele, a alegria dele, a glória da ressurreição, são felizes. Jesus nos faz verdadeiramente felizes. Quando escuto o mandato de Jesus hoje no Evangelho, alegrai-vos, eu recordo de tantos irmãos nossos, tantos irmãos que não estão aqui. Irmãos não somente aqui da nossa cidade, da nossa paróquia, mas eu recordo do mundo inteiro. Tantas pessoas que, para poder sentir uma alegria, precisam beber bebida alcoólica, precisam fumar alguma coisa, precisam usar alguma droga, precisam escutar um cantor dizer se alegre, se balance, ou então uma banda qualquer tocar. Esta alegria, meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria passageira. A alegria que Jesus nos ordena e nos convida a experimentar é uma alegria que vem de dentro para fora. Aqui não precisou ninguém gritar para vocês: alegrai-vos, alegrai-vos. Todos apagaram as velas, todos aplaudiram, todos cantaram com alegria, uma alegria serena, não uma alegria forçada, a ressurreição do Senhor. E esta alegria serena, esta alegria que não nos vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, deve nos acompanhar a vida toda. Cristão verdadeiro é cristão feliz. Ontem esta praça estava lotada, assim como hoje também. Mas nós estávamos celebrando apenas um aspecto da vida de Jesus, a vida. Ontem nós estávamos celebrando a morte. Mas o aspecto da morte e da tristeza e daquele luto de ontem, ele não pode impregnar a nossa vida cristã. Nesses dias, meus irmãos, minhas irmãs, olhando os telejornais, a gente via com tristeza e parece que é constante. Agora eu dei para acompanhar jornal, mas já estou para não acompanhar mais. A morte de um menino de 11 anos. Um menino que dizem que foi assassinado pelo pai, pela madrasta. E uma coisa atrás da outra. E parece que as pessoas gostam daquela coisa pesada, daquele sofrimento, daquela dor. E aquilo dá uma audiência muito grande aos canais de televisão. Porque no tempo em que nós vivemos, as pessoas gostam de tristeza, de sangue, de dor, de morte. Mudemos o nosso olhar. Olhemos para o lado positivo da vida. Nós temos mais motivos para agradecer, para bendizer, do que para reclamar, do que para maldizer. E o motivo da nossa alegria é a ressurreição de Jesus. A Páscoa de Jesus está acontecendo agora. Eu desejo, do mais profundo do meu coração, a cada um de vocês aqui, gostaria de pegar na mão e dizer: Feliz Páscoa,
Mas a palavra de Deus, com todo o poder que ela tem, os meus votos, com toda boa intenção, não conseguirão penetrar no seu coração, se você permanecer de coração fechado. E se você estiver arraigado numa vida de pecado, sem querer passar, sem querer mudar, sem querer viver a Páscoa. Páscoa é passagem, é transformação. Mas é preciso que você reconheça que o estilo de vida velha não te faz verdadeiramente feliz. Moisés, quando o povo de Deus estava escravo lá no Egito, ele ouviu tanta murmuração, ouviu tanta reclamação quando estava libertando aquele povo. O povo reclamava: "Oh, saudade da cebola do Egito. Lá pelo menos a gente não passava fome. E a gente está aqui se libertando no sofrimento desse aqui. Era melhor quando a gente estava lá." E assim também acontece com muita gente hoje. Prefere viver uma vida de pecado, uma vida na ignorância, uma vida na escuridão, uma vida fazendo as coisas erradas, porque é mais cômodo. Sociedade e o mundo em que vivemos é um mundo preguiçoso. As pessoas às vezes têm preguiça até de subir um patamar para beijar a cruz. Preguiça. Páscoa é passagem para que nós também busquemos nos libertar da preguiça. A preguiça de rezar, a preguiça de ler o Evangelho, a preguiça de ir à missa, a preguiça de falar com o irmão, de sair do lugar. É tempo então, meus irmãos e minhas irmãs, de deixar que essa Páscoa que está acontecendo no universo inteiro, aconteça também no universo do nosso coração. Para que esta alegria que nós proclamamos nesta noite e que o Senhor nos ordenou, não seja uma alegria teórica, mas seja, acima de tudo, uma alegria vivida, uma alegria experimentada no mais profundo do nosso coração. Pois Jesus ressuscitou e Ele é a nossa Páscoa.